Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é empreendedora, CEO da cafeteria Coffee Art e também apresentadora do Café com Cláudia Moia. Acabei falando o nome, né? Estou aqui com Cláudia Moia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Vanessa. Uma boa noite a todos. Um prazer muito grande estar aqui com você. Muito bem, seja muito bem-vinda, se sinta em casa. Eu gosto sempre de começar pelo momento difícil, pelo perrengue, para depois a gente ver as maravilhas que Deus fez. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória ali antes de conhecer Jesus, os caminhos que você andou e pelos percalços ali, né, que você acabou enfrentando. Então, antes de eu conhecer Jesus, eu andava conforme a minha própria vontade, fazia o que eu achava que era certo, como muitas pessoas acabam fazendo isso, né? E muitas vezes algumas pessoas se envolvem com coisas ruins na sua adolescência, na sua juventude. Comigo aconteceu ao contrário, né? Porque eu já tinha assim, muito nova, eu tive o meu primeiro filho, eu tive ele com 21 anos. E eu não tinha maturidade nenhuma ainda para ser mãe, enfim. E também foi assim, na época que eu fazia. Estava no meu auge, né? Fazendo faculdade, buscando sonhos altos, que eu sempre fui uma mulher muito sonhadora, né? E aí eu me vi grávida, não deu certo o relacionamento, voltei para casa da minha mãe, tive ele na casa da minha mãe, eu separei antes dele nascer, e foi um relacionamento muito conturbado, até eu conseguir sair fora, foi muito difícil. Mas, como meu filho estava com uns 2 anos, mais ou menos, de 2 a 3 anos de idade, eu me envolvi com drogas, né? Por isso que eu falo que eu sou uma improvável, né? Da época das pessoas que usavam comigo, eu acredito que não conheço nenhum que esteja aqui entre nós, entendeu? Então, eu falo que eu sou tição tirado do fogo. Quando eu fui para a igreja, pela dor, na época, né? Mais pela dor dos meus pais, né? E também porque aconteceu uma coisa comigo que eu não queria mais aquela vida, entendeu? Meu pai falava, ai, filha, volta para casa, não sei o quê, porque eu já tinha abandonado meu filho com meus pais, tinha saído de casa, porque uma coisa, eu sempre, assim, não queria que meu filho me visse nas situações que eu ficava, e nem queria que meu pai e minha mãe sofressem me ver na situação que eu ficava. Porque nem eu não me conhecia. Eu olhava no espelho, eu não sabia quem que era aquela pessoa que eu estava olhando, mas era mais forte do que eu não conseguia parar. E eu usava crack na época. Entendeu? E a gente ia para um sítio afastado e passava sexta-feira para lá e voltava só no domingo. E aí eu ia trabalhar, porque a única coisa que eu tinha medo era perder meu emprego. Porque tanto que meu patrão nunca desconfiou na época. Eu usava, era final de semana, às vezes na semana, mas sempre no meu horário certo estava para trabalhar. Morria de medo de ter que roubar, como eu via muitas pessoas fazendo. Então, isso era para mim, porque meu pai sempre me ensinou a honrar o nome dele. Desde pequena, isso foi uma coisa tão marcante na minha vida, dele falar que a gente não tinha nada, mas o nome tinha que ser honrado. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu aprendi uma lição que foi para toda a minha vida. A gente morava no cortiço, todas as casinhas eram uma do lado da outra. E você lembra na época do filme Ginny é um Gênio? Nossa, sim. Não sei se era da sua época. Parece tão novinha. E aí, eu amava Ginny é um Gênio. Eu chegava da escola, ia correndo para poder assistir, porque eu adorava aquela série. E minha vizinha comprou um perfume que tinha aquela garrafinha. Menina, quando eu vi aquilo, eu enlouqueci. Que eu queria para mim.
Aí eu aproveitei o momento de distração dela, brincando ali, tal, coisa de menina, né? Fui e peguei. Levei para minha casa, cheguei em casa, joguei fora o perfume, porque o que eu queria era o vidro. Coloquei ele embaixo do meu travesseiro e fui para a escola no outro dia e fui estudei aquele dia lá. Para mim a hora não passava, sabe? Quando você não via a hora de chegar em casa para você pegar o negócio para brincar, e fazia de conta que a gente estava lá dentro. Aí, quando eu cheguei em casa, meu pai estava me esperando na porta. Não sei se vocês já ouviram falar de reio de sofá, que era, na época, aqueles sofás eram feitos com seios bem grande no meio, bem grosso, que era para sustentar, né? E ele estava com o reio daquele lá na mão. Minha filha, eu nem tirei a mochila, eu nem cheguei direito, ele já começou a me bater, me xingar, falar para mim pegar o que eu tinha roubado. Vai pegar lá, e xingava de tudo, um monte de nome também, porque naquela época o pai não pegava leve, não. E não tinha esse negócio de, como fala, que tem hoje aí, que o pai não pode bater no filho, essas leis aí. Não tinha, não. Naquela época lá, filho, o pai olhava torto e já sabia o que ele queria. O chicote estralava, né? Estralou. Aí ele foi, peguei. Aí ele perguntou onde estava o perfume, eu falei que eu tinha jogado fora. Aí ele pegou um dinheiro lá como se fosse uma nota de R$200 hoje, vamos dizer assim, que era um valor alto. Falou assim, vai lá, paga para ela e devolve, porque naquela época você tinha que dar, não era ele que ia pedir desculpa, não, era você. E se você voltar com esse dinheiro na mão, você vai apanhar o dobro. Aí, quando a mulher me viu, menina, acho que ela se arrependeu amargamente. O nome dela era Fátima, na época. Quando ela me viu, ela se arrependeu de ter falado com meu pai. Sério, eu vi no olho dela, sabe? Mas aquilo foi muito importante para mim, porque daquele dia em diante, nada de ninguém nunca brilhou mais no meu olho, sabe? Eu voltei para casa, ela não queria aceitar o dinheiro, mas eu falei com ela, aceitou, voltei para casa. Aí meu pai falou, agora a semana inteira, até hoje eu pergunto se isso ele fez de verdade ou se fez para me dar uma lição ainda maior, porque eu vou falar para você, essa dor foi pior do que de apanhar. Ele falou assim, a semana inteira nós vamos comer chuchu, porque você roubou o dinheiro que era para comprar a mistura da semana. E eu tive que pagar. Então, a gente vai todo mundo comer arroz, feijão, chuchu, porque você fez uma coisa errada e eu não vou ter dinheiro para comprar mais a mistura da semana. Então, eu falo que o que doeu mais em mim não foi a surra, foi meus irmãos, minha mãe e ele pagando por uma coisa que eu tinha feito. Entendeu? Então, por isso que eu sempre prezei muito o nome do meu pai. Usava droga, mas tinha medo de perder o emprego, de roubar, de me pegarem roubando. Porque, para mim, o mais importante sempre foi honrar o nome dele, que ele falou, eu não tenho condições de dar tudo o que você quer, mas o que eu posso dar, eu dou para você. E meu pai morreu com câncer de estômago, porque ele trabalhava muito, desde sempre, e não tinha muito tempo para parar para comer, né? Então, a gente sabe que é uma má alimentação, né? Você não tem um horário certo de você comer, não tem um horário certo de você dormir, tudo isso, um dia o corpo vai cobrar, né? Meu pai morreu com 51 anos, hoje eu sou mais velha que ele, morreu muito novo. Mas o nome dele é uma coisa que eu carrego, por isso que eu falo Cláudia Moia, com muito orgulho, que esse Moia é do meu pai, né? E aí, quando eu conheci Jesus, meu pai estava vivo, minha mãe também. Minha mãe até hoje está, glória a Deus por isso. Mas eu cheguei na igreja com 38 quilos. Uau. 38 quilos. Porque você já vinha ali, né, dessa fase ainda dos vícios e tal. De vários vícios, né? Porque a gente usava crack, mas você acaba bebendo, fumando, ou vários vícios. E o mais difícil de parar foi no cigarro. O cigarro, eu fumei, nessa época, até o dia do meu batismo. No dia do meu batismo, eu tinha falei, Deus vai me lavar de uma maneira tão maravilhosa, que quando eu sair das águas, eu não vou sentir mais o desejo.
de fumar. Aí, aquele dia, eu jejuei e não... Falei, vou jejuar e não vou comer, porque quem é fumante sabe que come alguma coisa, vontade de fumar. Toma um cafezinho, quer fumar. Tudo é muito, né? Então, eu falei, vou jejuar, porque senão eu vou ter vontade de fumar. Mas aí, depois, no final do dia, assim, quase chegando a hora de ir, tinha um ainda guardado lá, que a gente, assim, ficar com medo. É igual quem é viciado em remédio. Só por precaução. Só por precaução. Vou deixar aqui. Aí, eu lembrei que tinha um. E aí, eu subi na laje da minha casa e falei, vou fumar meu último cigarro. Quando eu cheguei lá em cima, o tempo estava assim, o sol normal. Daqui a pouco, o tempo fechou e eu falei, vou fumar aqui que ninguém vê. Pensei assim comigo, que era na laje de casa. Eu vi assim, só um tipo, sabe quando o raio corta o céu? Eu não sei se foi, mas para mim foi. Deus falando assim, ninguém vê, mas eu te vejo. Certeza, aí eu joguei certeza. fora, falei, não quero mais. Fui para a igreja, me batizei e fiquei muitos anos sem fumar. Que bacana. Mas, assim, o start mesmo que te motivou a aceitar Jesus foi a situação que você estava nas drogas ou teve alguma outra motivação também? Então, quando eu estava na droga, eu queria sair, mas eu não tinha forças para sair. Minha mãe me convidou para ir para a igreja com ela, numa quarta-feira. E uma noite antes... eu falei para Deus, eu não falei assim para Deus, eu falei para o universo, porque na época eu sabia de Deus, mas eu não tinha intimidade com Deus, não sabia onde eu estava ele me via, que foi exatamente a oração que eu fiz. Eu voltando da madrugada de usar drogas, eu falei, não quero mais essa vida para mim, não quero ver minha mãe sofrer, meu pai sofrer, e eu não aguento mais sofrer, porque é uma coisa sofrida. Porque, principalmente, quando você tem uma base familiar, você vê sua mãe, seu pai sofrer por causa de você. Aí tem lá no Embu, tem uma passarela que sai do Sadi, que vai para o centro do Embu, que é bem perto da hora da cafeteria. E aí eu subi naquela passarela e sentei lá e falei, agora não quero mais ver. Eu tinha decidido que eu não ia morrer, que eu queria morrer. Eu sentei assim, e na hora que eu fui me inclinar meu corpo para me jogar para baixo, eu senti como fosse uma atmosfera quente, um calor, um vento quente na madrugada, porque era madrugada, isso. E aí eu senti uma mão assim em mim e falar assim, espera só até amanhã. Só até amanhã. Aí eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, só até amanhã, só até amanhã. E aí eu desci e fui para a casa onde eu morava. Aí no outro dia de manhã minha mãe me ligou, me convidando para ir para a igreja com ela. Aí quando eu falei sim, ela falou que ele estava no banheiro de meia hora para orar. Meia hora para orar. E quando eu fui, o pastor estava chegando na igreja naquela ocasião, que é o pastor Temes, que é alguém para quem eu e minha família temos muito amor, porque ele é o pastor da nossa família, que ele não batizou só eu, batizou meu pai, batizou meus irmãos, minha mãe, ele fez o casamento do meu irmão, sabe? Então, ele é uma pessoa assim que está na nossa família. E aí ele falou assim, eu lembro o sermão dele, ele falando assim, você não foi longe demais. Você não foi longe demais, onde a mão de Deus não pode te alcançar. Você é a coisa mais linda que Deus criou, porque não existe no universo outro igual a você. Aí falou de quando a criança cai, quando está aprendendo a andar, que o pai nunca pega o filho quando cai e bate no filho, fala, você fica aí que você não vai conseguir nunca. Não, o pai pega o filho com amor, dá a mão, fala, vem, você consegue. Né, fica numa distância favorável, que se a criança cair, ele consegue segurar. E ele fala que era assim, era o amor de Deus para conosco. Eu nunca tinha ouvido coisa tão linda na minha vida. Naquele dia eu fui para a igreja e não voltei mais. Eu falo, fui para a igreja e não voltei mais. Hoje eu não estou na igreja, mas eu não saí da presença de Deus. Eu gosto muito, porque eu sei que a igreja é onde a gente ativa o poder de Deus na nossa vida.
é muito importante você estar em comunhão, né? E o dia que eu tiver que voltar para essa igreja ou para outra, não sei qual que é os planos que Deus tem na minha vida, é Ele quem vai me conduzir, eu sei que na hora certa vai acontecer. Nós saímos da igreja por alguns motivos, né, pessoais, tivemos alguns problemas, e eu e meu marido, nós decidimos sair, e também saímos da cidade, né? Fomos morar um pouco mais longe da cidade, fora da vista de muita gente. Queríamos começar só nós e nossa família. E foi uma decisão muito assertiva, porque a gente se conectou mais. Por algum tempo eu fiquei sem conseguir orar, porque eu ajoelhava e ficava assim, em silêncio. Em silêncio, porque como eu não estava na igreja, eu não sabia se eu podia falar com ele. Se ele ia me ouvir de onde eu estava. Olha como que é. Porque eu pregava na igreja. Quando a Cláudia Mó ia pregar, a igreja se enchia. Entendeu? E eu fazia programação e um monte de coisas. Então, eu senti esse afastamento. E só que eu sentia muita falta dele, da minha oração ser ouvida, da maneira como a gente tinha aquela intimidade, porque você começa a ter uma conexão com Deus, que é uma coisa diferenciada na sua vida. E aquilo me fazia muita falta. Só que eu ajoelhava e ficava em silêncio. Sabe? Até que um dia, ele falou bem alto, em bom som no meu coração: filha, eu estou teu pai. Você tem um filho que é casado, que eu tenho um filho que é casado, mas quando ele precisa de você, você não mede esforços para ajudar ele, e você não sabe amar. Não é porque você saiu da minha casa que você deixou de ser minha filha. Seu filho saiu da sua casa, não deixou de ser seu filho. Quando ele precisa de você, você está ali. Eu estou aqui, pode pedir o que você quiser, eu sou teu pai. Nunca mais parei de pedir nada. Todo dia eu peço, todo dia eu agradeço. E eu vou falar uma coisa para você. Se não fosse Deus da minha vida, não só nesse episódio das drogas, quando eu era nova, mas há uns 3 anos atrás, quando eu falo que eu passei um período muito difícil na minha vida, que eu acho que foi o pior que as drogas para mim foi. Pior do que as drogas. Porque quando você está se drogando, você perde a identidade, você sabe que você está fazendo uma coisa mal para você. Mas quando você encontra Jesus, como eu encontrei, tem uma comunhão com Ele, embora você não está dentro da igreja, mas você está na presença de Deus, que eu sempre busco estar, e honrar a Ele, e eu faço tudo que eu faço, não importa o que seja, eu faço para a honra e glória de Deus. Em todas as coisas que eu ponho a minha mão, antes de eu pôr a minha mão, eu oro. Era assim quando eu trabalhava para as pessoas, e assim agora que Deus me deu um negócio para mim trabalhar próprio. Porque, Vanessa, eu vou te falar uma coisa, eu nunca consegui enxergar a maldade nas pessoas. Eu acho que é um pouco reflexão do que a gente mesmo é. Se você faz alguma coisa sem maldade, você não consegue saber que a outra pessoa é capaz de fazer o mal. É como a pessoa que trai. Ela acha que o outro trai, porque ela reflete na outra pessoa aquilo que ela é. Entendeu? E se a pessoa não passa isso pela cabeça dela, ela não vê essa maldade na outra pessoa. Então, a gente reflete muito nos outros aquilo que a gente é capaz de fazer. Não é verdade? E aí eu estava trabalhando há muito tempo já num lugar, né? Já tinha vindo de um outro lugar onde eu tinha sido... como fala? Saí sem recursos, porque faliu o lugar... E eu saí de lá com a mão na frente e outra atrás. Eu e todas as pessoas que trabalhavam comigo na época. E aí eu fui trabalhar em outro lugar. Já estava trabalhando uns 2 anos já lá, quando aconteceu do quê? De eu ser acusada de ladrona. 50 anos de idade,
sempre procurando honrar o meu nome do meu pai, como eu falei para você. Trabalhava todos os dias, às vezes não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha férias, mas eu fazia o que eu amava fazer, porque, como eu falei para você, eu coloco muito meu coração em tudo que eu vou fazer. Nunca consegui enxergar maldade e não sabia que existia até trabalhar naquele lugar. Como as pessoas são cruéis, ao ponto de querer tirar sua própria vida, só porque não gosta de você. Entendeu? Eu acho, eu descobri a maldade de uma maneira que foi até muito surpresa para mim. As coisas que você vê na novela, eu achava que era só novela. Eu sempre acho que é só na novela também. Eu falo, não, essa pessoa não é capaz de fazer determinadas coisas, né? Por causa de quê? Por causa de um cargo, por causa de um salário melhor, por causa simplesmente porque acha que você não merece estar ali, ou que você, sei lá. Eu só sei que quando eu perguntei para a pessoa, o que foi que eu fiz? A pessoa falou, você nasceu. Aí eu percebi que não era nem coisas entre a carne e o sangue. Era coisa espiritual, entendeu? E aí eu falei, como é coisa espiritual, cabe a Deus cuidar, não a mim. Eu só preciso que o Senhor me cure. Aí eu saí de lá com a mão na frente, outra atrás. Mais uma vez. Destituída assim, do meu direito como trabalhadora, como mãe, como esposa. E dessa vez como filha, porque eu vi o nome do meu pai na lama. E isso quase acabou comigo. Porque, como eu falei para você, se existe uma coisa na minha vida que eu sempre zelei, foi pelo nome dele, desde daquele acontecido. Porque aquele dia ele me ensinou que não é só roubar que é feio, desejar o que é dos outros é feio. E tudo que você fizer na sua vida, a sua família vai pagar. Entendeu? Reflete na família, né? Em quem está em volta também. Isso que dá em volta. Por isso que eu falo para ele, eu não sei se ele realmente não tinha dinheiro e deixou ou ele me fez eu passar por aquilo para saber. Não faça isso, porque o preço não é só você que paga das coisas erradas. Se você for bem-sucedida, sua família vai ser bem-sucedida. Se você for uma pessoa que não é correta, sua família também vai pagar por isso. E foi exatamente isso que meu pai me deixou. Então, aquilo ali quase acabou comigo. Meu marido falava para mim quase todo dia, você não precisa provar nada para ninguém. Quem te conhece sabe quem você é, sabe da sua índole, sabe do seu caráter, sabe do seu trabalho. Tive que fazer tratamento com psicólogo. Tive síndrome do pânico, não conseguia sair de casa. Eu tinha que levar meu filho para a escola. Você não imagina o esforço que eu tinha que fazer para levar meu filho para a escola. E também uma pessoa que sempre pregou, igual eu, na igreja, e quase perdi a voz. Eu falava com tanta dor sobre isso, que me doía tudo aqui assim. Eu comecei a ter problema na corda vocal. Eu fui no médico ver. Então, tipo, até para me falar hoje, é um exercício de força que eu tenho que fazer. Porque foi tão traumatizante isso na minha vida. Foi uma coisa que me violentou tanto, não fisicamente, mas emocionalmente, me destruiu de uma maneira que você não tem ideia de como foi difícil eu me curar. Principalmente porque eu amava as pessoas. Eu confiava nas pessoas. E fizeram comigo uma coisa que eu não merecia. Eu fui mandada embora injustamente. E eu tinha muito apreço por aquelas pessoas. Sabe? Consideração. E eu acabei me vendo. E eu lembro que um dia, quando eu fui embora, eu estava indo embora para casa, eu fui embora chorando dentro do carro. Eu falei para Deus assim, Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor não perdeu o controle da minha vida. E a única coisa que eu quero pedir é que essa vergonha acabe em mim. Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu estou passando, nem os meus netos, nem a minha descendência, que eu já tinha meus netos naquela época. Eu falei, eu não quero. Então, quando o Senhor tirar da minha casa, que eu estiver curada, eu quero ser dona do meu próprio negócio.
Aí foi aí que você também começou a dar a volta por cima. Porque é difícil, né? A gente se reerguer assim, sem a ajuda de Deus, né? Ainda bem que você também já conhecia, já tinha um relacionamento. E aí isso ajudou, com certeza, a ser hoje a Cláudia Moya que você é, né? Porque você superou muitas coisas. Então não deve ser fácil. É por isso que você fala também que você é uma improvável. Por todos esses desafios que você passou e hoje está aqui para contar essa história, esse testemunho. Amém. Para a honra e glória de Deus, né? Eu falo que minha vida e não foi fácil. Depois processo de cura, sabe? De oração todos os dias. Até que teve um dia que eu não aguentava mais mesmo. Aquela dor estava me consumindo. Eu falei, eu ajoelhei no chão, na beirada da minha cama, no meu quarto. Falei, Pai, ou o Senhor me cura agora, ou essa dor vai me matar. Porque como a pessoa era como que era como se eu tivesse uma faca. Eu não conseguia falar um negócio de nada sem chorar, sem aquilo ultrapassar. Hoje como eu falo, tenho dificuldade de falar. Às vezes estou falando, a minha voz do nada vai sumindo. Eu tenho que saber o tempo de respiração, pensar antes de falar. Mas foi porque são traumas e que você tem que procurar vencer, né? E aí eu falei, eu só tenho 2 opções: ficar aqui chorar pro resto da minha vida, me sentindo uma pessoa, como fala, tendo piedade de mim mesmo, me sentindo como fala, a ré da história, ou então a injustiçada. A vítima também. A vítima, me sentindo vítima da circunstância, ou eu me apego com Deus e realmente dou a volta por cima e me torno mais forte do que eu era. Ou ela me destrói, ou ela vai me tornar mais forte. Aí eu ajoelhei e falei, Pai, tira de mim essa dor agora, porque se o Senhor não tirar, ela vai me matar. Aí foi quando eu voltei a fumar, um monte de coisa, né? Aí eu peguei, aí eu ajoelhei, orei, e eu falei, não, eu vou levantar enquanto eu não me sentir curada. Aí daqui a pouco, você já viu o sopro, já sentiu o novo sopro de Deus no teu ser? Eu senti o novo sopro de Deus 2 vezes agora. Uma vez quando eu me batizei, quando eu saí da água do batismo, que eu me levantei, eu senti aquele fôlego de Deus, e quando eu levantei da minha oração. A mesma sensação. Né? A mesma sensação. Foi como se fosse um fôlego renovado. E aquilo saiu como se fosse tirado com a mão. Entendeu? Eu nunca mais me olhei no espelho como uma vítima de tudo aquilo. Eu acho que tudo é degrau. Tudo te impulsiona para cima. Tudo tem que te jogar para cima. São lições que às vezes você precisa passar para aprender. O que isso ainda vai trazer para mim, na minha vida, dessa lição, eu não sei. Talvez seja um testemunho, como hoje, mas talvez lá na frente eu precisasse ter passado para, quando eu me encontrar numa situação parecida, eu saber avaliar a situação. Peraí, são 2 verdades. E não existe 2 verdades, existe uma verdade. Mas nenhuma moeda vale se ela só tiver um lado. Né? Olha para você ver como que Deus é maravilhoso nessa situação. Meu pai, antes de morrer, lá no hospital, me chamou e falou, filha, se algum dia você passar por uma situação onde as pessoas te condenem por uma coisa que você não fez, não abra a boca. Porque na cabeça delas, elas já te condenaram. Então, você não abra a boca, você não fale nada. E saiba que tudo passa. Então, Deus já sabia o que ia acontecer comigo. E quando chegou aquele momento, foi exatamente o que eu fiz. O justo não se justifica, né? E o mal sem causa não prevalece. Tive ainda que responder, desabilitada assim, emocionalmente, a um processo trabalhista, por esse lugar que eu trabalhei, como fosse dona do lugar, sendo que eu não era, e outro criminal. Nossa. Entendeu? Como dona também, só que eu não era. Eu tive que pagar advogado para me defender de uma coisa que eu não
Devia. Eu já tinha saído de lá como ladrona e ainda foi responder processo. Vê se que pode um negócio desse, né? Mas, graças a Deus, nenhum dos dois prevaleceu. O que prevaleceu foi a verdade de Deus. E o que prevalece na minha vida até hoje é a verdade de Deus. Porque não tem como eu chegar aonde eu cheguei hoje se não fosse pela vontade de Deus. Se Deus não quisesse, de alguma maneira, honrar cada lágrima minha derramada. Quando Ele quer honrar, Ele honra com força. Não é verdade? Um dia eu fui lá visitar minha mãe, eu estava até já curada, procurando algum lugar que eu fosse abrir para mim. Pensei até abrir um sacolão, porque meu marido trabalha com brócolis ninja e couve-flor, conhece bastante gente de feira. E eu falei, acho que eu vou abrir um sacolão. Porque eu sabia que eu ia empreender em alguma coisa. Porque Deus já tinha falado no meu coração e ainda falou para mim, eu vou soprar seu nome em lugares altos. Amém. Então, eu falei... Aí, fui começar a procurar ponto. Aí, fui visitar minha mãe. Aí, eu estava fazendo também ainda passando com a psicóloga lá no Imbu. Aí, eu saí da psicóloga e fui lá para minha mãe. Aí, minha mãe falou, eu queria comer um pão, mas não tem pão. Vou fazer o café aqui. Eu falei, então, faz aí que eu vou lá no mercado, vou comprar um pão para nós. Aí, quando eu desci lá, a parte da cafeteria estava lá para alugar. Tudo montadinha lá, tudo já bonitinha lá, só esperando a Cláudia chegar. Então foi aí que nasceu o Coffee Art. Foi. Ela é dentro do Lopes, do supermercado do Imbu. Uhum. E aí eu fui lá, olhei e falei assim, bom, não, já tenho, né? Só que eu falei, mas aí eu vou estar mudando tudo os meus planos, né? Meus planos, sabe um sacolão? Mas eu vou lá. Eu senti no meu coração, sabe? Aí quando eu fui, peguei o telefone, aí no outro dia liguei na matriz. Aí, passei a entrevista com o gerente. E depois, quando eu desci na garagem para pegar o meu carro para ir embora, Deus falou para mim assim, é sua essa loja. Bem claramente para mim. Eu me desbrulhei a chorar. Mas chorava. Né? Já falei assim, Deus, agora eu estava chorando de tristeza, mas hoje é de felicidade. Mas chorei demais. Só que eu não falei nada para minha família, não falei nada para meu marido, não falei nada para ninguém. Falei, vou esperar dar certo, assinar o contrato. Aí, quando eles me ligaram falando que ia... Por isso que eu falo, quando Deus te põe negócios no seu coração, você fica quieta. Porque quando eu falei, eu vou falar com ele só quando for para assinar o contrato, né? Porque essas coisas demoram um pouco. Uhum. Aí... Quando eles falaram que ia fechar comigo, aí eu já peguei, já chamei minha família, já falei, toda feliz. Aí meu marido, não sei o quê. Só que eles são tudo muito... Meu marido é muito ansioso, né? Aí começou a demorar, ele falou assim, acho que eles não querem fazer esse negócio com você não, hein? Acho que eles devem ter desistido. Aí eu comecei a pôr dúvida na minha mente. Ele acabou te contagiando ali e você entrou em dúvidas, né? Eu falei, não, Deus me falou, eu escutei bem claramente que aquele lugar era meu. Aí eu falei, vou silenciar todas as vozes ao meu redor e vou ter certeza que vou abrir. Abri, consegui abrir, mandei pintar, reformei, coloquei minha carinha ali. Quem quiser conhecer lá no Instagram. Essa câmera aqui, ó. No Instagram, @coffeeart, cafeteria. Vocês vão ver lá como ela tá linda. Mas não foi fácil chegar aonde tá, gente? Não foi fácil. Foram 12 horas de trabalho todos os dias, sem descanso, sem final de semana, sem domingo, sem feriado. 12 horas todo dia. Ainda chegava em casa, tinha que limpar minha casa, lavar minha roupa, fazer minha comida, entendeu? E me desbulhar, porque era só eu por eu. Quer dizer, era eu e minha filha, mas minha filha ainda descansava no domingo, eu não. Entendeu? E é tipo assim, minhas amigas iam lá, minhas olheiras que estavam aqui embaixo, e ela falou assim, você está nitidamente cansada. Eu falei, estou nitidamente cansada, mas eu tenho propósito. Tenho propósito. Não foi fácil. Deus sabe o quanto não foi fácil. A quantas pessoas, às vezes, mais perto de você, fala que você não vai conseguir. Porque quantas vezes eu ia embora com um monte de salgado para casa. Às vezes eu falava assim, filha, hoje não dá para nós almoçar. Ou a gente almoça, ou a gente põe combustível no carro. Para os dois não dá. Aí a gente comia o quê? Salgado. E a gente ficou o quê? Gordinho.
É que as pessoas às vezes acham que empreender, né, ser dona do próprio negócio é uma coisa nossa, é o brilho ali, né, o auge. Claro que tem o glamour também, mas tem o perrengue até você chegar nesse patamar, né? E quanto tempo que já tem a cafeteria? 2 anos. 2 anos, Fizemos ó. 2 anos, agora dia 20 de... Quer dizer, que eu abri a empresa, que está lá na certidão de nascimento dela, dia 20 de julho. Mas que ela começou a operar mesmo, foi lá mais ou menos para o dia 10 de agosto. Mas eu comemorei os 2 anos pela fundação dela. Eu prefiro quando por ali, porque foi ali que ela foi consolidada. É que depois, até abrir, você tem que esperar vir a liberação da nota fiscal, aquelas parte burocrática da prefeitura, um monte de coisa. Então, a gente adiou, assim, mas eu falei, vamos comemorar pelo dia da fundação, porque eu também nem sei mais ou menos que dia foi que eu abri. Se foi dia 8, se foi dia 9, foi dia 7. Sei que foi mais ou menos emocionada assim. que nem lembra, né? Nem lembro. Mas, olha, eu vou te falar, gente, é difícil, não é fácil, principalmente porque o apoio de onde você pensa que vai vir não vem, tá? Se você não tiver a sua meta, se você não tiver certeza do que você quer, se você não tiver certeza aquela certeza que Deus pôs no seu coração, você desiste. Porque é muito desafiador. Mas, eu falo, os meus primeiros clientes foram meus amigos. Que bom, né? Porque às vezes nem os amigos que a gente acha que tá ali próximo, que vai te ajudar, eles ajudam. No seu caso, pelo menos, eles estavam lá. E eu, tipo assim, eu saí do Imbu, porque eu comprei minha casa em Cotia, estou morando onde eu moro. Mas aí eu voltei por causa da cafeteria. Aí, quando meus amigos souberam que eu estava lá, eles iam lá tomar café da manhã lá, me incentivavam. E eu falo que meus primeiros clientes foram meus amigos, e hoje eu tenho clientes que viraram amigos. E tenho amigos que são meus clientes. Bem bacana. Mas foi assim, se você for ver de quando a gente abriu para cá, o Deus abençoou de uma maneira muito grande. Porque foram 2 anos, e 2 anos a gente ganhamos melhor cafeterias 2 anos seguidos. Hoje eu trabalho com minha própria marca de café, com parceria com a Café Ponta da Serra. Olá, Flávia, beijo para você, minha parceira aí, que produz meu café. Minha própria marca de café, que é um café 100% arábica, diferenciado. É a primeira cafeteria da cidade a trabalhar com café especial, porque o café especial é outro universo. É um outro universo tão vasto que eu estou estudando ainda sobre o café especial, e cada vez eu me apaixono mais. Porque o café especial, ele tem diferença desde o plantar dele até o colher. E ele é igual ao vinho. Ele tem notas sensoriais, ele tem origem, ele tem um cuidado todo especial com o café robusto, que é o café tradicional que a gente toma, que geralmente são, além ainda de ser um café, como fala, forte, ou por causa da torra, o nosso café que a gente compra no mercado, geralmente tem de 30% a 40% só de café. Não é nem 100% café. E o café robusto, ele é plantado no chão, ele é colhido com máquinas. O café especial, não, ele é plantado na altitude. O meu, ele tem 900 metros de altura de plantio, ele tem 84 pontos, tem pontuação também, o café especial. Então, quanto mais alto ele é, maior a pontuação dele. Ele tem notas, o meu tem de chocolate meio amargo com castanha, você vai gostar quando você for experimentar. E tem outros que são cítricos, florais, frutas. Então, são diversos tipos. E ele tem a torra média, né? Não é uma torra daquela que fica preta, escura. Porque eu vou dar até uma dica para você, tá, consumidor? O café, quanto mais forte for, menos café tem. Extra forte corre, não tem nada de café ali, só a cor. Que legal. E o café coado, lá na cafeteria, a gente também faz coado na hora, porque o café coado, depois de 20 minutos que secou, ele também perde todos os óleos essenciais,
perde tudo de benefício que você teria para o seu corpo. Por isso que muitas vezes a pessoa fica lá com dor no estômago, tomou café requentado da garrafa térmica ou de algum estabelecimento que faz, né, aqueles café, bastante café lá, fica o dia inteiro. Então, você está tomando a tinta do café. Café mesmo não tem. Olha só, muitas informações, foi um ensinamento agora aqui da Cláudia. Eu não manjo muito de café, eu nem sabia que tinha tudo isso de processo, né, de informações. Mas bacana, eu quero mostrar aqui, produção, dá um zoom aqui, por favor. Essa aqui, ó, é a caneca que ela me deu, ó. Café, não, é Coffee Art Cafeteria. Aqui também tem, qual é o... A melhor de Embu das Artes, São Paulo. Isso. Que aqui tem o Museu de Arte Sacra, que é o cartão postal da nossa cidade. Muito então, bonito. ali na frente tem ali, que todo mundo sabe, que vai pro Embu. Sim, esse aqui também, ó. Esse daqui já é o pronto, né? É só colocar água. É o Drip Coffee, que chama. Ó, ganhei também, hein, pessoal? Muito ele bonito. já vem Vou pronto, você abre ele tem um filtrinho que você vai colocar ele na base da caneca e por água quente em cima. É uma delícia. Já está pronto para consumo. Já está pronto para consumo. Porque o café, ele tem a torra média, o meu, né? Então, é assim, o café, quando você pega ele do pé, ele é docinho. É uma fruta doce. O que amarga o café é a torra dele. Então, quanto mais torrado ele for, mais forte ele é. E o gosto dele fica amargo. Esse daí é um gosto bem gostoso. Eu escolhi para trabalhar com o café arábica, porque o café especial tem dois tipos de café especial, que é o arábica, que quando ele amadurece ele é vermelho, e tem um bourbon, que quando ele amadurece ele é amarelo. Só que o bourbon, ele é o que mais claro, entendeu? Então muita gente que não tem costume vai achar que eu estou servindo chafé. Por causa da cor dele. E ele tem notas também cítricas, florais. Então é bem mais diferente do que o café arábica, que já puxa um pouco mais para o nosso café tradicional, que as pessoas estão acostumadas. A única diferença é que ele é muito bom, ele é tão gostoso, que tem cliente meu que está lá bravo comigo, que agora não consegue mais tomar o do outro café. Acostuma, né, com a coisa boa e não quer mais voltar para o mais ou menos. A gente costuma com tudo que é bom, né? Que maravilha. Então, deixa o endereço aí para o pessoal novamente, para ir também as redes sociais, para ir lá conhecer o Café da Cláudia. Então, o nosso endereço, nós estamos ali no centro do Embu das Artes, dentro do Lobby Supermercado, na Avenida Elias Iasbeck, 2296, bairro Tingidor. O @ da cafeteria é Coffee Art, cafeteria tudo junto. Só achar esse símbolo aqui lá, que já é a nossa página. A minha página particular é Cláudia _Moia. Aí tem a página do meu programa Café com Cláudia Moia, que é isso mesmo, Café com Cláudia Moia tudo junto. E tem também o do meu networking, Fica à que é vontade. o Café com Lobas, né? Que é o network que nós temos na cidade do Embu, onde a gente se reúne, todas as empresárias de Embu das Artes e região. Inclusive, logo em breve vamos ter um evento aí em outubro, chegando. Nós fizemos um em maio, que a Vanessa esteve lá, que foi maravilhoso, né, Vanessa? Foi belíssimo, muito bem organizado, tá? Então, ó, qualquer evento da Cláudia Moia pode ir sem medo. Ah, obrigada. É verdade, a gente faz com o que eu falo, tudo que a gente faz tem que fazer porque para honra e glória de Deus. Então tem que ser bem feito, não pode ser de qualquer jeito, né? E eu sempre falo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando eu olho para mim, eu não vejo como eu vencer, mas quando eu olho para a cruz, eu não vejo como perder. Então a fé é a chave que abre as portas do impossível. Não existe nada impossível que Deus não possa realizar. Como ele fala lá em Jó, o que é maravilhoso demais para mim? Muito bem, muito bem. Tá vendo, gente? Aqui é uma mensagem de fé. E é por isso que ela chegou aqui, porque ela entregou a vida para Jesus, né? Ela se dedicou a isso também, né? Teve um momento difícil com o processo, o deserto, mas teve a honra também. Hoje você vem colhendo esses frutos. Vamos do café agora para a comunicação. Você até, né, comentou aqui também, já deixou o @ do Café com Cláudia Moia. Eu queria que você falasse como nasceu isso no seu coração e como está sendo esse desafio também, que é algo novo para você, né? Muito novo. Eu nunca imaginei
na minha vida, nem nos melhores sonhos que eu tive, um dia ser apresentadora de um programa com meu próprio nome ainda. Você viu? Honrando o nome do meu pai. Você falar assim, eu tenho vontade de chorar. Sabe por quê? Porque se é Deus, ele sabe quanto para mim é importante honrar esse Moia. E ter um programa com o meu próprio nome hoje, né? É coisa de Deus mesmo, gente. Não tem outra coisa. Tem a TV das Artes, lá do Imbu. Né? O Luca é um cliente meu da cafeteria. Ele é a Crispinho. A Crispinho é uma psicóloga e ela é minha amiga. Ela com ela que eu chorei, né? que eu me encontrei novamente também, que ela foi uma pessoa muito importante na minha vida nessa fase difícil que eu passei. E ele é produtor da TV das Artes, né? E a gente conversando lá, e ele falou, você não quer... Vamos fazer um programa de TV? Você é muito comunicativa, eu acho que você leva jeito, tal. No começo ele achou que até que eu ia dar bastante... como que é, seria um desafio para ele fazer eu me tornar uma apresentadora, né? Mas ele falou, vamos lá, se você topar. Eu falei, mas aonde? Tal, vamos fazer aqui mesmo, tal. Eu falei, é bem legal, porque o meu sonho é o quê? É prover a minha marca, o meu café, entendeu? E eu sempre estava pensando de maneiras, porque eu falei, esse ano eu vou investir em marketing, porque eu quero que a minha marca cresça, eu quero que cada pessoa, quando for tomar um café, lembre da Coffeeart, cafeteria. Porque uma vez me falaram uma coisa e ficou na minha mente. Se você trabalhar tão bem, que você ser referência, por exemplo, a pessoa vai usar alguma coisa e vai lembrar de você. Aí você, referência, é sinal que você é bom, que nem o jeans. Às vezes a calça não tem mais aquele nome de jeans, mas todo mundo chama de jeans, igual o Bombril. Ninguém tem mais, mas ficou. Não adianta a marca que é aquilo e pronto. Eu falei, legal, eu gostei disso. Aí eu falei, então eu tenho que investir em marketing, porque ninguém vai saber quem que eu sou, escondida aqui atrás do meu fogão, atrás do meu balcão, se eu não sair, né? E aí, quando ele me convidou, fiquei com medo, mas eu sou Cláudia Moia e eu vou com medo mesmo. Tá certo, é que bate a insegurança porque é algo que você nunca tinha feito, né? Nem imaginava fazer. Então, no primeiro momento, vem aquele susto. Opa, será? Aí depois, Deus também vai ministrando, né? Vai dando coragem, vai falando, não, vai, que tá certo. Pode deixar que eu assino embaixo aqui. É isso mesmo. Eu falei, se o senhor me dando a oportunidade, o senhor vai me capacitar para isso. Nunca, assim, no começo, a gente fica nervoso, acha que não vai conseguir. Mas depois a gente fala assim, bom, quem me conhece já sabe que eu sou. Eu não tenho que provar nada para eles, porque ali no Imbu, todo mundo conhece eu de criança. Porque eu nasci em Imbu das Artes, me criei em Imbu das Artes, trabalhei em Imbu das Artes, trabalhei no Bradesco do Imbu uns 12 anos. Então, gente, todo mundo me conhece no Imbu. Falei, então, quem me conhece sabe quem eu sou, não tem que provar nada para eles. E quem não me conhece, eu não preciso provar nada para eles. Então, eu vou fazer esse programa, sim. Aí, a gente convida amigos, né, pessoas próximas da gente, que tem história, porque todo mundo tem uma história de superação. Com certeza, que o dia que você for lá, você vai me contar a sua história também. Amém, glória a Deus. Amém, porque o Café com Cláudia Moia é um programa para poder inspirar outras pessoas que estão empreendendo ou querem empreender. Para quem está começando e para quem já está lá no auge, porque eu acho que não existe ninguém grande demais que não possa crescer mais ainda. E não existe ninguém pequeno demais que não possa agregar alguma coisa de valor na vida de outra pessoa. Porque, por mais dificuldade que você passe, ou que você conquiste, vamos dizer, as coisas de uma maneira mais fácil, existe um processo. E esse processo vale a pena contar, vale a pena ser ouvido. Você, de repente, num bate-papo gostoso, igual nós estamos tendo aqui, você cura alguém sem você saber. Né? Aonde você vai alcançar, com certeza, alguém a quem Deus ama vai parar para te ouvir. E eu falo, se eu, pelo menos, conseguir tocar o coração de uma pessoa,
eu já tô feliz. Era isso, era para isso que eu vim, entendeu? Esse era o propósito e ele foi realizado com sucesso, Foi né? realizado com sucesso. Que às vezes E é as isso que é pessoas importante. acham, mas a minha história não é interessante, ou eu não tenho nada de bom para contar, mas sempre vai ter alguém que vai se identificar com você, com a sua história, e é importante a gente compartilhar e falar também, como você falou também, de como Deus te tirou, né, do escuro e te trouxe à luz. Então, muitas pessoas que talvez passaram ou estão passando por esse mesmo momento, veem em você uma solução também. Poxa, se Deus fez por ela, Ele vai fazer por mim também. Exatamente, porque olha, eu era para ter morrido lá atrás. Eu falo que eu vivo dias acrescentados pelo Senhor. Isso foi tremendo, esse testemunho, né, da ponte. Meu Deus. Exatamente. E eu acho que, tipo assim, muitas vezes as pessoas olham, acham seu sorriso, ou você vê você bem, acha que você é feliz pelas coisas. Eu sou feliz porque Deus me acrescentou dias na minha vida. Ele acrescentou uma família, porque quando aconteceu aquilo lá comigo, eu só tinha um Rafa pequenininho, né? Então, se eu tivesse caído daquela ponte, me jogado daquela ponte, eu não teria conhecido meu marido, não teria meus 2 filhos que eu tenho, e não estaria aqui. Vivendo todos esses momentos que você vem tudo vivendo. isso. E se Deus não tivesse um plano para mim, não teria. Porque você vê, a minha vida toda sempre foi resposta de oração. Sempre foi resposta de oração. O meu marido mesmo, quando eu aceitei a Jesus, fui para a igreja, tinha vários rapazes que queriam namorar comigo, da igreja, queriam me conhecer. Mas eu fiz uma oração para Deus de entrega. Falei que a pessoa... Falei, Deus, se o Senhor achar que eu devo ter alguém na minha vida, o Senhor vai mandar essa pessoa para mim. Eu vou conhecer ela dentro da minha casa. Olha só, como foi falando para ele tudo. Olha a ousadia. Falei, Deus, é assim, tá? O Senhor vai me mandar ele dentro da minha casa. Porque eu queria um sinal que fosse de Deus. Ele entendeu a minha oração. Porque eu não queria que eu achasse que aquela pessoa era boa para mim. Eu queria ter certeza, porque Deus mandou aquela pessoa ia ser boa para mim. Entendeu? Então, eu vou conhecer ele na minha casa. E se não for permitir muito, ele vai olhar para mim e vai saber que eu sou a mulher da vida dele. Porque eu não quero ficar... será que é esse? Será que é aquele? Chegou na minha casa e falou, você quer esse? Não quero ter essa dúvida. Menina, mas Deus, olha, Ele trabalha de uma maneira diferenciada daquilo que você espera. Eu esperava o quê? Conhecer um rapaz na minha casa, mais velho do que eu, já, né, no mesmo tipo, na mesma vibe que eu, da igreja. Eu pensava assim, tipo, um pastor, ou alguém estudante de pastor, alguém assim, sabe? Porque eu não era pastora, mas eu pregava, né, várias igrejas, onde me convidava eu ia, eu ministrava a palavra de Deus com excelência, porque Deus me ungiu. Quando eu aceitei Ele falou, você vai ser boca minha nessa terra e eu vou usar você. E foi assim. E Deus me usou muito, muito, muito. Quem me conhece fala, Cláudia, é uma pena você não estar na igreja. Nossa, por que você não está na igreja? Mas Deus sabe todas as coisas, gente. Mas, enfim, quando eu conheci meu marido, era aniversário de 6 anos do meu filho. E a irmã dele chegou para mim e falou assim, meu irmão está lá embaixo e ele está com vergonha de subir. E eu sempre fui uma mulher muito prática. Então, eu já fiz um pratinho ali para ele, de tudo que tinha ali. Falei, se ele não quiser subir, ele come lá embaixo. Entendeu? Aí desci a escada, quando eu olhei para ele, falei, nossa, que menino bonito. E aí, eu falo que ele subiu e não desceu mais. Mas ele não era o que eu esperava. Ele era mais novo que eu. 7 anos, não era nada da igreja. Eu entrava dentro do carro dele, a primeira coisa que ele fazia era ouvir música, aquilo me irritava, porque eu já estava em outra vibe, sabe? E eu falava assim, não é esse cara, não é esse Deus, por que esse menino está atrás de mim? E ele, eu falava, não, se não for ele, eu falava assim, não é, então, ele queria namorar comigo, eu falei, não é, mas não é ele. Eu falei, mas ele estava, você conheceu ele na sua casa? Eu falei, mas não é ele. Aí eu falei assim, Deus, se não for ele, hoje ele não vai vir me procurar. Eu orava a Deus de madrugada. Quando eu ia sair para trabalhar, ele estava lá em cima, na rua, me esperando para me levar para o serviço.
Eu saía do serviço, ele estava lá esperando me levar para casa. Falei, não é possível. Falei, vou esperar, vou oferecer um estudo bíblico para ele. Se ele não aceitar, não é ele. Aceitou. Eu falei, caramba, será que é ele? Aí eu falei, vou convidar ele para a igreja. Se ele não quiser ir, pai, não é ele. Faz ele não ir, não dá certo. Aí chamei ele para a igreja, numa quarta-feira ainda, não, no domingo. Quando ele chega para ir para a igreja, carinha 51, uma boa ideia. Super no estilo da igreja, né? Super no estilo. Falei, não é ele, não pode ser, mais novo que eu, é um menino muito bonito, e não sei o que, as meninas da igreja tudo apaixonada nele, né? E eu já tinha um filho. Falei, não é ele, pai. Aí, depois de tanto assim e tal, eu falei, não, vamos tentar, então vamos tentar. E foi assim, estamos casados há 26 anos. Nossa. E um dia, para você ver como é de Deus, e como Deus fala, eu faço, eu provo para você que sou eu na sua vida, teve um encontro de casais e estava falando assim, como foi que você conheceu o seu marido, como foi que vocês... A experiência de como vocês se conheceram. Aí eu falei, eu conheci meu marido no dia do aniversário do meu filho, tal. Essa mesma história que eu te contei. Aí quando ele foi falar de mim, ele falou assim, quando eu conheci minha esposa, ela estava descendo a escada da casa com uns pratinhos lá, que era aniversário do filho dela. Quando ela desceu e ela olhou para mim, uma voz me falou, é com ela que você vai casar. Então eu tinha certeza que ela era a mulher da minha vida. Ó, Deus testificando, ó. Você viu? Muito bem. Os solteiros com inveja, agora esperando acontecer isso Exatamente. também, né? Bater na porta. Mas é tipo assim, é você orar e entregar para Deus. Eu falo assim, que é tipo assim, esse aqui, vamos dizer, esse daqui é todos os problemas que eu tenho, tá? São esses aqui, são meus problemas, são todos, e eu vou falar assim, Deus, eu tenho todos esses problemas que são impossíveis para mim. Então, ele fala, jogai sobre mim o seu fardo, né? E eu falo, então tá bom, eu vou orar e vou entregar para Deus. Você é Deus, aí eu te entrego. Pronto, agora tem um problema? Não, agora quem vai resolver? Deus. Eu não tenho mais problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte, que é fazer as coisas corretamente diante de Deus, é buscar Ele em espírito, o seu alcance, buscar Ele em espírito em verdade, porque eu passei também por uma parte, logo que eu abri a cafeteria, eu e meu marido tivemos uma crise financeira muito grande, né? E a gente não sabia nem como que a gente ia fazer para resolver aquilo. O desespero começou a tomar conta. E eu falei, acabei de abrir um negócio, minha filha bateu o carro. Tinha acabado de... Fazia 15 dias que tinha vencido o seguro. Olha, tudo para você desistir. Porque o inimigo é assim. Deus abençoa, mas ele vem assim, ó, tentando te parar, né? Furioso. Aí eu falei, nossa, e agora? Meu marido, e agora? Não sei o quê. Aí eu peguei e falei, vou fazer o que eu sei fazer, vou orar. Aí eu orei a Deus, falei para ele todas as coisas que estavam acontecendo, porque você tem que conversar com Deus como se fosse não, Ele é seu pai. E quando você entende isso, que Ele é seu pai, e quando você entende que você se sentando na mesa do seu pai, a mesa do pai é farta, porque eu imagino assim, quando eu sentava comer com meu pai, a mesa estava ali posta, tudo para a gente comer. A gente comia, terminava de comer. Qual que era a pergunta que o pai fazia? Está satisfeito? Quer mais? Porque na mesa do pai não existe escassez. Exatamente. É né? Fartura, né? Tem fartura. Então eu falei, pai, está acontecendo tudo isso, tal, na minha vida. Acabei de abrir o café, como o senhor sabe, meu marido e tal. Aí ele falou, continua em frente. E tem sustentado até hoje. Continua à frente. Amém. Que legal. Né? Cláudia, infelizmente a gente está quase finalizando o programa ao vivo, é assim mesmo. Já acabou? 1 hora passou rapidinho aqui. Nem percebi. Eu Tá falo vendo? mais que a boca também. Não, mas foi incrível. A gente tem alguns segundinhos só. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores para a gente finalizar esse bate-papo incrível aqui com chave de ouro. A mensagem que eu vou deixar para vocês é a mensagem que Deus me deu. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa
o tamanho é seguir em frente. A ordem de Deus é sempre essa. E Ele vai abençoar o que você tem. Como eu orei, Ele falou, quando a viúva de Serepta estava lá cheia de problemas, os filhos iam ser levados para ser escravo, ela orou e Deus mandou o profeta Eliseu na casa dela. Quando ele chegou lá, ele não perguntou quanto que ela precisava para pagar a dívida. Ele perguntou, o que você tem na sua casa? Por quê? Porque é o que você tem que Deus vai abençoar. Então, confia no seu propósito. Eu falei para Deus, eu tenho essa cafeteria, meu marido tem esses blocos, então ele falou, nisso que eu vou trabalhar. Vai, trabalha, segue em frente, faz as coisas corretamente. O impossível Deus faz. O possível você vai fazer, vai trabalhar, você vai orar e vai descansar no Senhor. E se preocupar com o dia de hoje. Você vê os recursos que você tem para hoje, pede para Deus saúde hoje, acordou? Saúde hoje, prosperidade hoje, amor para hoje, paz para hoje e direção no dia de hoje. Amanhã não te pertence, pertence a Deus. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Eu já pego para mim aqui também, ó. Que legal. Eu já quero agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada por compartilhar a sua história, o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho assim mais de perto nesse bate-papo incrível. E eu creio que abençoou muitas vidas, chegou em muitos corações. Amém. A porta aqui estará Deus sempre seja aberta. louvado. Pode voltar quando quiser, viu? Obrigada, e que Deus Denise. continue iluminando a sua vida, a sua casa, a sua família e que você seja a luz e floresça onde Deus te plantar. Muito sucesso para você, Cláudia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. E um beijo da Cláudia Moia, que não pode faltar. Isso aí, muito obrigada, viu? E você que ficou com a gente até o final, se não for inscrito, se inscreva no canal, ativem as notificações e sigam a página aqui, ó, na descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Amém.